Boa noite, irmãos. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui para trazer mais um assunto da Palavra de Deus. E nesse mês de junho, nós queremos falar sobre avivamento. É o que nós necessitamos, de um avivamento espiritual, de um avivamento onde verdadeiramente a vida de Cristo, a vida em abundância de Cristo, venha encher as nossas vidas e através dessas nossas vidas nós possamos encher a vida de outras pessoas com a presença de Cristo. Todas as vezes que eu falo sobre avivamento, eu lembro de uma frase de Billy Graham, quando ele disse que o maior evento da Terra no século XXI ou nos séculos presentes não foi o homem pisar a Lua, melhor dizendo, mas foi Deus pisar a Terra, né? E esse Deus pisou a Terra na pessoa de Jesus Cristo. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo de Deus, onde nós usufruímos dessa presença, vivemos essa presença e passamos através dos ensinamentos de Cristo e da instrumentalidade do Espírito Santo em nós, esse avivamento. Avivamento é colocar Jesus Cristo de volta no trono do nosso coração. Avivamento para mim é isso, é colocar Jesus Cristo de volta no trono do nosso coração. E muitas das vezes nós colocamos outras coisas que reinam sobre as nossas vidas e não Jesus Cristo. Então, avivamento é simplesmente isso. É Jesus Cristo sentar no trono da nossa vida, do nosso coração, e quando eu falo coração, a vida, da nossa mente, do nosso pensar, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, para que as pessoas vejam Cristo em nós. E quero pensar no texto da Palavra de Deus, lá no Velho Testamento, para nós começarmos a falar sobre avivamento. E avivamento na vida de Elias. E diz assim, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou em uma caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as rochas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Este texto, ele fala da experiência de Elias, o profeta Elias, quando ele é desafiado pelos profetas de Baal e dos 450 profetas, e ele Deus. E aí ele vence os 450 profetas de Baal, a ponto desses profetas serem mortos, né? E aí Jezabel, que era a esposa de Acabe, rei de Israel, ela era rainha e era
era seguidora do deus Baal. E quando soube disso, ficou indignada e disse que não sossegaria enquanto não matasse Elias. Elias, com medo de ser morto, fugiu e então entrou em uma caverna ali para se esconder. E então veio a voz do Senhor que perguntou a Elias: o que está fazendo aí nessa caverna, né? O que fazes aí? E aí então nós temos ali 3 experiências de Elias, né? Primeiro foi o vento, né? Um tempestuoso vento, e a palavra diz que o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, e diz que o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, e o Senhor também não estava no fogo. E depois novamente uma voz mansa e delicada que dizia: Elias, o que fazes aí? Nessa experiência nós podemos ver o que avivamento não é. E às vezes nós usamos tanta a palavra avivamento de uma forma tão assim usual, sem saber da profundidade dessa palavra, que a gente até fala de reavivamento, ou seja, houve um avivamento que se apagou e agora tem um reavivamento que precisa de novo reavivamento, e é isso que a gente vai vivendo aí. E aí eu queria falar o que não é o avivamento. Primeiro ponto, né? O que não é o avivamento? Primeiro, alguns, assim como Elias, concebem como um fogo que tudo consome e destrói. Elias passou pela mesma experiência que muitos de nós passamos, como um fogo que tudo consome e destrói, mas só que quando Elias ver esse fogo, a palavra diz que não achava Deus nesse fogo, ou seja, nesse fogo que consome, nesse fogo que abrasa, nesse fogo que aquece de uma maneira sobrenatural. Deus não estava nisso. Então, portanto, essa experiência que muitos têm, né, de um fogo abrasador, alguma coisa assim, não é avivamento, segundo a experiência de Elias. Elias pensou assim quando estava na caverna no Monte Horebe, mas Deus não estava ali no fogo, né? Depois, outros pensam que avivamento é um terremoto que fende as rochas, sacode, agita, mata e destrói. Elias pensou também que o Senhor estaria no terremoto, mas não estava no terremoto. Outros acham que avivamento é um vento, principalmente quando muitos coloca, né, personifica o Espírito Santo como um vento, né? O Espírito Santo é uma pessoa espiritual, não é um vento, não é um fogo, não é um terremoto, não é uma coisa, é uma pessoa, né? E aí muitos acham que esse vento impetuoso, Elias esperou que Deus estivesse no vento forte, furioso, que dobrava as árvores e tudo, que varria, né? Como um ciclone, como um furacão, mas Elias tem a experiência de que Deus não estava neste suposto avivamento que ele achava que existia. E muitos em nossos dias esperam o avivamento, muitas das vezes assim, com gritarias, excessos, com barulhos, com confusão, com desordem, como se o nosso Deus fosse o Deus Baal, surdo e insensível. E até muitas das vezes, né, na própria experiência lá em 1 Reis 18, nós vamos ver que quando os profetas de Baal começam a chamar pelo Deus Baal, eles gritam, se rasgam, né? E Elias até usa de uma forma irônica ali, diz, olha, fala mais alto, porque talvez ele tenha saído, talvez tenha tirado férias, né? De uma linguagem mais popular. E muitas das vezes nós achamos que o avivamento é esses eventos, assim. É um culto onde muitas das vezes não tem ordem, né? Como se o Espírito Santo de Deus não tivesse ordem.
Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 14, que a gente tem que fazer tudo com ordem e com decência. E a Bíblia também fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, quando a gente começa a ver isso, né, a gente começa a notar isso, o nosso Deus é um Deus de ordem, né? É um Deus decente, não é um Deus de anarquia. O que avivamento não é o que eu estou falando. Outras pessoas acham que avivamento é você mudar de denominação, né? Vou mudar de denominação. Eu sou batista, o batista ele não tem avivamento, ele não acredita em avivamento. Eu vou para uma outra linha de denominação que lá eles têm um avivamento, né? Muitos abandonam a sua denominação e vão para uma outra igreja sem achar que o avivamento não é o local, o avivamento não é o templo em si, físico, não é a forma de culto. O avivamento é no templo espiritual que somos nós, que somos as pessoas chamadas para adorar e para servir ao Senhor. Outros acham que avivamento consiste em mudar de igreja. E muitos dizem, não, eu não vou ficar nessa igreja porque essa igreja é fria, essa igreja é um freezer, essa igreja tem um culto muito formal. Avivamento não significa forma de culto. Um culto mais avivado, um culto mais formal, um culto... avivamento, o Espírito Santo não está preso a lugar e nem a forma de culto para trazer um avivamento à igreja, um avivamento nos corações das pessoas. O que a gente deveria fazer não é mudar de denominação, não é mudar de igreja, mas é mudar de vida, é mudar o nosso coração, é mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. O que nós precisamos é mudar o nosso coração em lugar de mudar de igreja. Não raro encontrarmos pessoas que creem em um avivamento que leva a abandonar a Bíblia, a palavra de Deus, e a correr atrás de inovações humanas. Largam a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus com equilíbrio e começam a acreditar em ideias humanas com um formato de teologia, um formato de Bíblia. Não é isso. Avivamento, eu costumo dizer que avivamento é muito mais simples do que nós imaginamos. Avivamento, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ele vem da parte de Deus. Ele vem da parte do Senhor através de um coração quebrantado, através de uma oração em busca deste avivamento. Não raro encontrarmos pessoas que creem que o avivamento é abandonar a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que o avivamento vem através só da adoração, no sentido do louvor, no sentido de orações, às vezes, orações feitas muitas das vezes de uma maneira mais veemente, uma maneira mais com as vozes um pouco mais quebrantada. E quando a gente olha em Lucas 18 e vê o fariseu e o publicano, e vê o fariseu orando daquela forma tão avivada, e vê o publicano dizendo, tem misericórdia de mim que sou pecador, e aí a gente pergunta, qual era a oração avivada? Qual é a oração que levou Jesus Cristo a ver um coração vivo? Avivar é tornar vivo, né? Avivamento, ou seja, dar vida novamente, trazer vida novamente. Mas é trazer vida de Cristo, trazer a vida do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E trazer a vida de Jesus Cristo é praticar os ensinamentos de Cristo aqui na terra. E aí nós vamos seguindo. Alguns grupos acham que avivamento
é acabar com as denominações, não acabar com a igreja. Não tem mais igreja. A igreja é a igreja nos lares, né? Como era a igreja primitiva, que não tinha templo. Irmãos, a igreja primitiva não tinha templos porque era proibido os templos. As igrejas estavam em casa, assim como nós também somos a igreja na nossa casa. E avivamento precisa começar dentro da nossa casa, avivamento precisa começar dentro da nossa família. Primeiro começa em mim, né? Para que eu possa atingir a minha casa, para que eu possa atingir minha esposa, meus filhos, a maneira como eu lido com as coisas, né? Avivamento é trazer a prática do fruto do Espírito todos os dias das nossas vidas, sabe? É trazer o amor, é trazer a paz, é trazer a alegria, é trazer longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio no nosso dia a dia. Não fazer acepção de pessoas, respeitar as pessoas, orar pelas pessoas, não entrar em discussão, em debates, né? Avivamento é você ter um coração perdoador. Avivamento é você imaginar Deus em tudo, 100% é Deus. E nós começamos a ver isso, né? Muitas das vezes as pessoas acham que avivamento é ser livre, é não estar preso em igreja nenhuma, em denominação nenhuma. Aí já fugimos da palavra de Deus, quando lá em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixe as vossas congregações como é costume de alguns. E aí nós vamos ver, avivamento é você obedecer a palavra de Deus, é você trazer em concordância para a sua discordância a palavra de Deus. Ou seja, eu discordo de alguma coisa, mas quando eu vejo na palavra de Deus, a minha discordância humana tem que cair para que entre a concordância divina, a concordância do Senhor. Para outros, avivamento é apagar a linha divisória entre denominações, né? Sou batista, mas amanhã ingressarei numa presbiteriana, depois vou para metodista, depois vou para uma igreja pentecostal, e eu sou de todas as igrejas, não tenho responsabilidade com nenhuma delas. Esse é avivamento. Não, isso não é avivamento. Isso é falta de compromisso, isso é falta de constância, isso é falta de responsabilidade. Todas as denominações que pregam Jesus Cristo como Salvador e Senhor são do Senhor, são de Deus, independente das suas doutrinas, dos seus princípios, independente da sua forma de pensar doutrinariamente. Mas se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, amém. São nossos irmãos em Cristo, respeitando cada um a visão doutrinária que cada uma tem. E eu tenho que me adequar àquela em que eu tenho mais familiaridade, para viver bem, para viver em concordância, para viver com unanimidade, porque só assim o Espírito Santo de Deus irá trabalhar naquela igreja. Então, o avivamento não é você não ter responsabilidade com uma igreja, é ficar numa igreja aqui, ouvindo um pastor aqui, outro pastor acolá. Isso não é avivamento, isso é falta de constância, né? A palavra de Deus diz assim, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E você não vai florescer em lugar nenhum se você não tiver plantado ali. Então se plante no lugar, esse é o avivamento, tá certo? Vá para uma igreja, se filie àquela igreja, tenha responsabilidade com aquela igreja, busque os seus direitos em relação àquela igreja, mas também busque fazer os seus deveres em relação àquela igreja. E outros acham que avivamento é não ter igreja nenhuma, é viver como entende, fazer o que deseja, andar onde quer que deseja. Isso não é. Assistir os trabalhos onde o coração mandar, onde o coração pedir, né? Tem pessoas que saem de cada domingo e falam assim, não, eu vou para onde o Espírito Santo me mandar. Não é bem assim não, irmãos. O Espírito Santo, ele já te mandou antes, ele já te fez conhecer uma igreja antes, um pastor em que você tem um respeito. É lógico que você não vai ter avivamento, é você olhar o seu pastor e ver que ele não é perfeito, que ele não é Deus,
né? E você ora pelo seu pastor, você ajuda o seu pastor, ajuda a superar as crises dele, ajuda a superar, às vezes, alguma forma dele agir que você não concorda. Existem coisas que não dá para andar juntos, né? Como diz Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, mas tem coisas que a gente consegue se adaptar e continuar andando. Se você busca uma igreja perfeita e um pastor perfeito, você nunca chegará ao avivamento. Isso não é avivamento. Isso tudo que eu falei não é avivamento. Mas o que vem a ser, pastor, avivamento? O que vem a ser avivamento? Avivamento, primeiro, é uma obra do Espírito Santo no coração do crente. É uma obra do Espírito Santo no coração do crente. Eu estou falando do crente porque eu estou individualizando. O avivamento, irmãos, ele acontece individualmente. Ele não acontece de uma forma... Quando ele acontece individualmente, automaticamente aquela igreja vai começar a se tornar avivada, porque avivada não é uma igreja alegre, uma igreja que fala línguas, profecias e tal, independente de algumas igrejas terem avivamento e terem esses conceitos doutrinários, né? Nós batistas não temos. Mas avivamento novamente te digo, é você colocar em prática, no dia a dia, o fruto do Espírito Santo. Espírito Santo não destrói, pelo contrário, ele constrói. Sopra sobre as brasas recobertas de cinzas e que estão prestes a apagar, né? O Espírito Santo sopra naquelas brasas cobertas de cinzas que estão prestes a apagar. É quando nós pedimos, Senhor, aviva a tua obra, como Abacuque lá no Velho Testamento, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, ou seja, sopra novamente essas brasas para que se tornem vivas, porque já se tornando quase carvão, né? Sem vida, sem brilho. E todas as vezes que uma brasa sai da fogueira, ela se torna fria, se torna carvão. Ou seja, a igreja é essa fogueira que, mesmo com todos os seus defeitos, nós precisamos estar ali para estar aquecido, para estar realmente guardado. Nenhuma igreja é perfeita, mas essa igreja nos leva a buscar a perfeição individualmente. Então, quando a gente começa a perceber, né, que ele sopra e leva as cinzas, reacende os carvões que se avivam e vão dando novamente calor. Existem muitas vidas apagadas que precisam do sopro do Espírito Santo, mas primeiro eu preciso reconhecer que eu estou apagado, que eu estou, sabe, essa pandemia já estava, mas essa pandemia de repente tenha deixado você extremamente apagado, desanimado, sabe, vendo só coisas ruins acontecendo e não consegue ver Deus. Isso foi tirando você da presença ali da fogueira com as outras brasas e você foi esfriando, esfriando, esfriando e você precisa novamente voltar ao primeiro amor, como diz João escrevendo às igrejas. O Espírito Santo tem uma experiência muito interessante lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, quando Ezequiel tem uma visão do vale de ossos secos, né? E é exatamente isso, o Espírito Santo sopra sobre o vale de ossos secos, em grande número, é verdade, mas os ossos secos, sem vida e inútil. Ali está um vale de ossos secos, sem vida e inútil. Ezequiel tem essa visão. Houve, entretanto, pela palavra do profeta Ezequiel, um estrondo no arraial, e os ossos se juntou, né? Passaram a ser um esqueleto, à semelhança de muitas igrejas que em nossos dias que se organizam grandemente como uma estrutura,
mas sem a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. É como igrejas, né, vidas. Quando eu falo igreja, eu estou falando vida, não estou falando do templo nem da denominação, que são esqueletos, né? Existe a estrutura, mas não existe nenhuma vida. Essa é a verdade. E de repente, né, nós vamos ver que novamente a palavra do profeta Ezequiel é vinda através da palavra do Senhor. E interessante que ainda esse esqueleto, ele, depois da palavra, ele vem com músculos, né? Os músculos vêm e vai recobrindo o esqueleto. Melhor aparência tinha agora, mas continuava sem vida, né? Agora a estrutura já tem uma capa, né? Já tem músculos ali. É muito bacana isso, né? Mas simplesmente a única coisa que aconteceu foi melhorar um pouco a aparência daquele esqueleto. Melhor aparência tinha agora, mas continuava sem vida. E não é o que fazem muitas igrejas nos nossos dias. Muitas igrejas, às vezes, não que não seja salutar, mas muitas igrejas se preocupam com um grande número de hall de membros, sua aparência, os ar-condicionados, né? Outro dia a gente estava brincando, né, conversando e falando dos bancos das igrejas, né? Alguém falou de uma igreja que a poltrona era uma poltrona assim, né, com braços, tal, poltrona suave, acolchoada, tal, ar-condicionadinho, né, que até a pessoa falou, o ar-condicionadinho estava no ponto, um calor ali e tal, né, aí você ouvindo a palavra ali, louvor, dá uma vontade de dormir e tal, né, às vezes as igrejas se preocupam com isso, né, com recursos financeiros que são importantes, né, mas muitas das vezes são cadáveres espirituais, sabe? Igrejas que se preocuparam com isso. A gente se preocupa na nossa igreja, embora tenhamos carência de muita coisa, sabe? A estrutura da PIB de Pindotiba é uma estrutura que precisa melhorar muito. Nós precisamos melhorar banheiros, precisamos melhorar salas, precisamos melhorar a nossa própria transmissão, né? Você pode ver que as transmissões são realmente muito precárias, porque a câmera, domingo quando o culto é ao vivo, você vê que fica desfocada, porque a nossa câmera é uma câmera muito simples, tem que comprar uma câmera melhor. A nossa mesa de som, todo o nosso som é muito antigo, falta muita estrutura, nossos bancos são desconfortáveis, e tudo isso, sabe, faz parte, mas muitas das vezes, se a gente se preocupar com isso e esquecer a questão do ser pessoa, né? Uma igreja pessoa e não estrutura, porque ela tem que ser primeiro pessoa e depois estrutura. Mas tem igrejas às vezes que são primeiro estrutura e depois é que talvez pense em pessoas. E nós precisamos equilibrar isso, né? Eu estou buscando como pastor as duas coisas para a membresia da nossa igreja. Então, é interessante pensar, né, que muitos se preocupam com isso, mas Nova Profecia, e nesse texto de Ezequiel, ela é novamente trazida, né? E aí, então, Deus, ele sopra naquela estrutura de osso e músculo, começa a soprar vida, né? Começa a trazer vida. E aí o homem pode novamente trazer vida para aquele ser, aquele esqueleto, aqueles músculos, né? Porque se não tiver vida, se não tiver a parte de Deus, se não tiver a essência do Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus,
não adianta, não é igreja. Pode ser denominação, pode ser templo, mas faltou ser igreja. Pessoas que saem para fora. O avivamento que desejar tais coisas como campanhas, movimentos, organizações, muitas das vezes esquece que o verdadeiro avivamento é a obra do Espírito Santo, é uma obra profunda e de grande poder, é uma obra de transformação de vidas, é uma obra de restauração, é uma obra de abandono de pecado, é uma obra de santificação, de consagração, é uma obra de trazer as nossas crianças para a presença do Senhor, ensinar as nossas crianças no caminho em que devem andar para quando envelhecer não venha se desviar dele. É trazer os nossos idosos como aquela palmeira que sempre está crescendo, que sempre está dando luz, que sempre está trazendo à memória coisas que dão esperança. É avivamento, é verdadeiramente um derramar de perdão, é verdadeiramente um desprender das coisas materiais. Não que você não vá valorizar o fruto do seu trabalho, mas você não vai estar preso a isso. Avivamento é um ardor muito grande pela alma que está perecendo, pela alma perdida. O Espírito Santo soprou no dia de Pentecostes, como nós estamos estudando na Escola Bíblica Discipuladora, no livro de Atos, o avivamento que irrompeu em Jerusalém e cujas chamas incendiaram o mundo todo. Soprou em Florença, soprou na Espanha, soprou na Inglaterra e foi até as Américas, as Novas Américas, e que veio ao Brasil e que está na África, na Ásia. Mas a falta de avivamento fez com que muitas igrejas, muitos lugares que tiveram avivamento, hoje praticamente não existem. Inglaterra, onde há pouco tempo agora o pastor Hernandes, em um dos seus sermões, estava também falando sobre igrejas, templos de verdadeiros avivamentos na Inglaterra nos séculos passados, que hoje foram vendidos para ser bares, boates, igrejas fechadas, igrejas com templos suntuosos e confortáveis, mas que hoje não têm membros porque nós esquecemos de viver Cristo e nos tornamos apenas portadores de uma fantasia de crente, mas sim um conteúdo de crente. Nós precisamos não cometer os mesmos erros que os nossos irmãos nos séculos passados passaram. Esqueceram, começaram humildes no avivamento, começaram com o coração com muito ardor para alcançar as almas perdidas, e quando foram alcançados, eles foram se tornando ricos materialmente, a ponto de se preocupar muito com a estrutura e esquecer da pessoa. Tanto da pessoa que não conhece a Cristo, como das pessoas, dos seus próprios filhos, de levarem para a casa do Senhor. E nós vemos isso na proporção dos membros da igreja. Todos os membros da igreja têm netos, sobrinhos, têm vizinhos, crianças que não levam mais. A gente vê a proporção, quando as crianças saem para o ministério infantil, a gente vê a proporção. Crianças que não têm o costume de irem à igreja, que não sabem mais que o domingo é o dia do Senhor, separado para ir para a igreja. E as crianças gostam de ir para a igreja. As crianças não vão à igreja porque os pais não levam os seus filhos. E o avivamento começa quando nós, os pais, os avós, reconhecemos que precisamos levar a nossa casa à presença do Senhor. Isso é avivamento. Lutero, que traduziu a Bíblia, e o mundo experimentou uma poderosa revolução. Avivamento este, através de John Edward, David Brainerd, através de Moody, através de Spurgeon, através de John Wesley, através de John Finney, através de tantos outros que trouxeram
um avivamento de uma forma muito simples. A Coreia do Sul, ela experimentou e experimenta um avivamento espiritual. Irmãos, nós precisamos trazer novamente essa visão de querer vida de Cristo nas nossas vidas. Ou seja, nós precisamos colocar Jesus Cristo. Na sua vida existe um trono, na sua mente existe um trono, no seu coração existe um trono. E um dia ele foi ocupado por Jesus Cristo. E é por isso que você vivia tanto Jesus Cristo. Mas o andar neste mundo, nós vamos substituindo Jesus Cristo, às vezes por uma religião, por uma denominação, às vezes por uma posição eclesiástica. Não é só coisas do mundo quando a gente chama, não. Muitas coisas da igreja ocupam o lugar do trono do coração que Jesus Cristo deveria reinar. Avivamento é reconhecer que Jesus Cristo, muitas das vezes nas nossas vidas, está sentado ao lado, talvez, de um degrau do trono e esperando que você diga: Senhor, eu preciso tirar isto, essa pessoa, essa posição, essa minha visão e colocar novamente Jesus Cristo no trono do coração. Isso é avivamento. E eu queria ser breve nessa mensagem hoje, simplesmente para que você pudesse pensar sobre a questão do avivamento. A questão do avivamento não é nada tão complicado. Tem pessoas que vão em congresso para avivamento, né? Série de conferências para avivamento. É válido porque vai pregar a palavra de Deus, mas, irmãos, avivamento muitas das vezes acontece você sozinho em casa, no seu quarto, dirigindo o seu carro. É quando você reconhece: Senhor, eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso reconhecer que eu sou santo, não porque eu não tenha pecado, mas porque eu fui separado pelo Senhor para uma obra. Eu preciso avivar a minha boca naquilo que eu falo. E avivar não é fazer profecias, revelações. Isso é oriundo da palavra de Deus, mas é viver a palavra. É nos esforçar o máximo possível a sermos bons, a sermos pessoas comedidas, pessoas controladas, pessoas que, na hora que sentir que a natureza humana ela vai suplantar a natureza espiritual, a gente coloca a cara no pó e diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Avivamento. Avivamento é colocar, como diz Davi, uma guarda na minha boca para que eu não peque no falar. Avivamento. Avivamento é isto. E nós precisamos, sabe, é muito interessante que na China, em 1933, em um sem número de lugares, tiraram a cinza das brasas que já se apagavam, mudando costume, transformando vidas, deixando com que sua passagem de rastro fosse bênçãos de graça, de amor, de cura, através da obra do Espírito Santo de Deus. Existem países, por mais que os países às vezes sejam fechados para o Evangelho, ali acontece muito o avivamento, porque a oração. Eu preciso orar para que haja um avivamento, a começar em mim. Tem um texto, sabe, que é 2 Coríntios, no capítulo 9, para me terminar, 1 Coríntios 2:9. Eu ouvi esse texto, para me concluir, eu vi esse texto logo que eu me converti, há 40 anos atrás. Eu me converti com 20 anos, né? Eu estou com 60, então tem 40 anos que eu me converti. E o pastor Sebastião, que foi meu pastor, Sebastião Gomes Sobrinho, uma vez ele leu este texto e eu fiquei pensando muito nele. 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim, olha,
2:9. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E é interessante quando eu leio este texto, e às vezes eu fico pensando, né? Quais as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, ainda não subiram no coração do homem, e que são as que Deus preparou para os que o amam. Eu creio que é justamente a presença notória do Espírito Santo de Deus no coração das pessoas. Avivamento é simples. Avivamento é reconhecer que Deus não está tão presente na minha vida, que a minha vida como crente passou a ser apenas ritualistas e não cartas de Deus escrita e lida, escrita por Deus e lida por todos os homens. É isso que é avivamento. Que Deus possa te abençoar, que você possa tirar fora o medo, colocar a fé, a confiança no Senhor Jesus Cristo, pedir perdão pelos pecados e dizer: Senhor, santifica a minha vida, consagra a minha vida, para que eu seja vaso de bênção por onde quer que eu passar. Que Deus te abençoe. E é bom a gente começar a orar por um verdadeiro avivamento. Não um movimento, mas avivamento. É trazer a vida de Cristo. A Bíblia diz em João 10 que o diabo veio, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância é avivamento. Que Jesus te abençoe. Deixa eu orar por você. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por esse início de estudo, onde fizemos essa introdução, e nas próximas quarta-feiras estaremos falando mais detalhadamente sobre setores do avivamento, onde nós devemos projetar as nossas orações, os nossos esforços, as nossas atitudes. Ó Deus, traz avivamento para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus filhos, para a vida da minha neta, da minha esposa, do meu genro. Ó Deus, traz avivamento para que possamos verdadeiramente, Senhor, transbordar Cristo em tudo aquilo que falemos, em tudo que façamos. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Abençoe cada vida, por mais triste que esteja, por mais longe que esteja, por mais desanimado que esteja. Ó Deus, traz novamente o avivamento, Pai, para que Ele possa construir novamente a obra de Cristo na própria vida dele. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e continue a falar ao nosso coração, que possamos entender que avivamento é a prática do fruto do Espírito Santo no dia a dia da nossa vida. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz, irmãos.